Olá, sejam todos bem-vindos à nossa última aula do curso de francês instrumental. Então, conforme o nosso combinado, nós já vimos na aula anterior uma prova que utiliza a tradução como método avaliativo para a proficiência, num programa de pós-graduação do Sudeste. Nessa aula nós vamos continuar vendo essas provas de proficiência que foram consultadas de universidades federais do Brasil, só que agora com uma outra característica. Nós vamos observar quais delas utilizam questões objetivas e qual a característica dessas questões e aquelas que são analítico-discursivas. Então, para isso, nós vamos começar avaliando, nós vamos ver durante essa aula 3 provas distintas. Essa daqui, ela é uma prova bem recente, é de 2018, de uma universidade do Nordeste. Nessa prova de proficiência, eu encontrei assim uma característica bem específica. Você preenche as suas informações aqui no cabeçalho, observa que ela vem dando já as orientações, leia o texto com atenção, responda as questões que seguem, marque a questão no gabarito e não rasure, né? Essas questões devem ser direcionadas e devem ser respondidas de forma atenta. Observa que o tempo dessa prova é bem reduzido, é de 2 horas, né? Então, logo na primeira parte já vem um gabarito que deve ser preenchida, obviamente, uma única resposta. Então, essa prova, ela é bem diferente daquela prova de tradução que nós fizemos anteriormente. Ela é um texto, é uma prova de interpretação de texto. No meu grau de avaliação, é uma prova bem fácil, né? Por quê? Especificamente, essa universidade trabalha com atualidades. Esse é um programa de humanidades. Então, eles não vão escrever, retirar textos teóricos que normalmente são mais difíceis de compreensão. Eles vão trabalhar com artigos publicados na internet. Esse aqui, por exemplo, é um deles. Então, eu tenho um texto que é o Hikikomori. Coupé du monde, ils n'arrivent plus à sortir de leur chambre. Então, é uma publicação retirada da internet, você pode ver aqui a autoria. É um texto, um artigo, né, de fácil acesso. Observa que o texto ele não é pequeno, né, ele não é nem tão grande e nem pequeno, mas não é um texto teórico. Então, isso já facilita bastante a nossa vida. Bom, como a gente não vai ter tempo de responder toda a prova, porque são 3 provas que nós precisamos avaliar, eu queria pelo menos apresentar essas provas e mostrar as características delas, né? Então, essa primeira aqui é um artigo retirado da internet. Você pode observar, é um artigo de 1 página, né? Ao final desse artigo você tem uma referência de vocabulário. Algumas vezes eles apresentam um glossário também, e normalmente esses glossários se referem a estrangeirismos, ou seja, palavras que vieram de outro idioma e que foram agregadas a esse texto. Quando a gente vai observar essa referência, nós descobrimos que é um texto retirado de um jornal, ou seja, é um texto de fácil acesso. Então, se você for prestar um exame para um programa de pós-graduação em que se avalia a proficiência do idioma por meio de interpretação objetiva, esse tipo de prova, ao meu ver, ele é bem acessível, bem bom mesmo, bem fácil, para dizer a verdade. Então, como é que funciona? Você vai ter as questões muito simples, muito diretas, e essas questões, como é uma prova objetiva e de fácil acesso, você tem tanto a pergunta quanto as questões em língua francesa. Então, vai ser muito mais fácil, por exemplo, se você tiver um dicionário impresso para consultar os termos que você não conhece e interpretar a partir do que você leu. Então, essa prova especificamente, ela tem
questões pontuais e objetivas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Observa que são 5 questões, né? E 5 não, 6. Algumas você tem que marcar verdadeiro ou falso, outras vezes você tem que explicar o contexto ou a sinonímia de uma palavra, né? E são 10 questões objetivas. Nesse caso, você tem como o dicionário é o seu melhor amigo. Nessa prova aqui, o dicionário ele vai ser o recurso fundamental para essa interpretação de texto. A segunda prova é de uma universidade, também uma universidade do Nordeste. Esse edital de seleção é um edital recente, a prova foi aplicada no ano passado e servia para o mesmo programa, para um programa que servia para vários mestrados e doutorados, né? Esse aqui eu já achei bem mais específico e bem mais interessante, né? Ele vai propor a leitura de um texto. Eu pesquisei também outras provas dessa universidade e eu percebi que eles gostam de trabalhar muito com artigos científicos, tá? Então, aquele primeiro era um artigo, só que um artigo retirado de um jornal publicado na internet. Nessa segunda prova, que também é de uma universidade do Nordeste, eles usam artigos sim, mas artigos científicos, publicações científicas. Essa aqui é uma prova bem menos acessível. Eu não posso afirmar categoricamente, mas assim, a prova anterior, ela era uma prova de interpretação de texto em nível de mestrado. Nesse programa aqui, dessa segunda prova, essa prova é tanto para quem vai fazer mestrado quanto quem vai fazer doutorado. Então, eu acredito que por esse motivo, o nível da prova é um pouco mais elevado. Então, gostaria que vocês observassem, né? O texto aqui, ele é um texto bem maior, né? Observa, nós, como eu falei, não poderemos ler todo o texto, né, e nem fazer a interpretação, porque, como vocês podem ver, é um texto praticamente de 3 páginas, né? O tempo dessa prova aqui é de 3 horas. E aqui no final tem a ponte, como vocês podem ver, o texto foi adaptado de uma publicação que é bem famosa no domínio das publicações internacionais, que é o Cairn Info. É uma revista de publicações internacionais muito famosa e muito bem distribuída. As questões, na minha avaliação dessa prova, ela se apresenta de 2 formas. Bom, primeiro você tem de cara questões objetivas, e aí vocês vão observar que ela indica aqui um edital 01 de 2019. Eu fui lá consultar esse edital e é bem interessante a proposta que eles fazem nessa proficiência. Eles dão o texto para você ler e aí as questões eles apresentam de 2 formas. Essas questões elas podem ser objetivas ou analítico-discursiva. Como assim? Você tem que escolher. Se você for fazer as questões objetivas, elas estão aqui, ó. Questão 1, questão 2, 3. Observa que são questões longas, né? 5, 6 questões objetivas, né? A característica dessa prova, ela é meio que aquelas provas assim de concurso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Leia os excetos retirados do parágrafo. Aí você lê os excetos. As palavras em negrito têm como referentes, respectivamente, os termos. Veja, os excetos estão em francês. A interpretação da questão também está em francês, mas as perguntas estão em língua portuguesa. Então, aqui, a atenção que você deve ter é as ciladas. Realmente é uma prova cheia de, como se diz nos preparatórios de concurso, cheia de pegadinhas. Olha só a segunda questão.
No segundo parágrafo do texto, não se afirma que, justamente para confundir. Olha só a terceira. De acordo com o parágrafo do texto, está totalmente correto. Gente, ou está correto ou está parcialmente correto. Então, isso já faz com que a pessoa que está lendo no processo interpretativo já fique um pouco confusa. E aí entra essa brincadeira, né? Está totalmente correto. A primeira e a segunda e a terceira. Isso realmente dificulta na hora de avaliar as respostas corretas, né? E aí nessa prova, como eu falei, ela tem uma dupla, você pode responder de duas formas. Se você optar em responder a prova de forma objetiva, você lê essas questões todas e marca a resposta de forma a fazer um gabarito. Se não, você não marca nenhuma delas e você tem aqui 4 questões que são analítico-discursivas. Aí nessa daqui você responde em língua portuguesa. Então, segundo o texto, qual a relação entre o cyberfeminismo e a legitimidade do movimento feminista? Explique a relação entre a autodefesa feminista e o ethos combativo. Por que os blogs feministas privilegiam declarações baseadas em situações reais? Então, você tem que tomar uma decisão. Ou você responde toda a prova objetiva, ou você responde toda a parte analítico-discursiva. E aí, se você optar por uma ou por outra, a avaliação é feita dentro de uma contagem lá, de uma fórmula que eles propõem. E por último, você tem a opção de responder toda a prova. Nesse caso, ela é feita uma multiplicação das questões e ela passa a valer mais. Então, é como se você pudesse escolher todo o caminho que você queira fazer para interpretar essa prova. Como vocês podem ver, ela é uma prova longa, mas ela também apresenta uma folha de rascunho. Nesse caso aqui, você pode escrever, pensar nas suas folhas de rascunho e depois passar as informações para a prova, para as respostas finais. A terceira e última prova é uma prova de uma universidade do norte, também de um programa de ciências humanas e sociais aplicadas. Essa aqui, na minha opinião, de todas as provas que eu analisei, ela é a prova mais cansativa, contudo, ela é a prova mais acessível. Bom, qual é a característica dessa prova? É apresentado um texto, sim, é um texto teórico, normalmente também pode ser um artigo científico ou um trecho de uma obra famosa. Esse aqui é o Liberté de Circulation et Gouvernance Mondiale des Migrations. E aí você percebe que o texto não é pequeno e ao final ele vem indicando qual foi a revista em que ele foi retirado. Então, foi retirado do artigo tal, Liberté et Circulation, Gouvernance Mondiale, ele dá a referência completa do artigo. Normalmente, esses artigos são bem longos, eles são editados para compor essa prova. O que eu achei legal dessa prova especificamente é que você tem questões analítico-discursivas e você vem sabendo exatamente quanto vale cada questão. Numa prova em que cada décimo e cada vírgula podem influenciar na sua nota, eu acho que isso é uma questão importante, você saber o quanto você está apostando em cada questão, o que é diferente da prova anterior que nós vimos. Então, você tem aqui perguntas diretas. Como as políticas com relação aos estrangeiros se caracterizam ainda hoje? Qual é a missão da Organização Internacional do Trabalho desde a sua criação e no que tem o resultado de todos os seus esforços? Por que foi criado o Comissariat des Nations Unies pour le Réfugié e qual problema acabou gerando? Então, você tem aqui as questões, E nessa daqui, eu gostei também porque ela vem gabaritada.
Então, isso significa que você pode baixar provas anteriores da área ou do programa que você vai fazer, tentar resolver as questões e depois conferir se a proposta do que você escreveu está dentro daquilo que foi previsto no gabarito. Então, observe que alguns gabaritos, alguma resposta, elas não são respostas enormes, né? Elas são respostas pontuais. Veja a primeira questão: como as políticas com relação a estrangeiros se caracterizam ainda hoje? Que é aquela oportunidade que você tem de retomar o que foi perguntado e já usar isso na sua resposta. Elas se caracterizam pela tirania do nacional, ou seja, pela predominância de uma abordagem com base no Estado e no seu direito soberano para controlar a mobilidade humana. Veja, vocês poderiam se perguntar assim: ora, e se eu quisesse explicar mais a minha resposta? Eu sei que a resposta é essa, mas eu gostaria de incrementar mais a resposta. Tem problema? Não. Essa resposta, ela é uma resposta básica. Se você conseguir responder o mínimo dentro dessa perspectiva, você tem acesso a esses 2 pontos, ok? Observa que a segunda já é um pouco mais detalhada. Qual a missão da Organisation Internationale du Travail desde a sua criação e no que tem resultado todos os seus esforços? Novamente eu vou retomar o sujeito. Qual é a missão? Sua missão é de fortalecer a proteção dos direitos dos trabalhadores migrantes, sobretudo pela elaboração de instrumentos de direito internacional. Seus esforços resultaram na adoção da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros de suas famílias, que tem por objetivo constituir um modelo mundial no assunto e garantir a base universal dos direitos fundamentais para todos os trabalhadores migrantes, combinando com as práticas dos Estados. O que eu queria destacar nesse gabarito e que é importante na hora da gente responder à prova de proficiência? Retomem o que foi perguntado nas respostas. Como as políticas com relação aos estrangeiros se caracterizam? Elas se caracterizam pela: qual é a missão da Organização Internacional? Sua missão é de fortalecer. Por que foi criado o Alto Comissariado? Esse Alto Comissariado foi criado para... parece até assim irrelevante dizer isso, mas como corretora também dessas avaliações de proficiência, eu me sinto no direito de alertar, digamos assim, os participantes desse curso, porque às vezes você está tão focado em ler e interpretar em língua francesa, em usar o dicionário e procurar entender, que acaba se esquecendo da língua portuguesa. Então, se você está respondendo uma pergunta, comece respondendo com um sujeito, né? Evitar, eu falei isso no início do curso, né? Evitar escrever frases soltas ou simplesmente identificar a resposta no texto em francês e propor uma tradução a grosso modo, fazendo com que a tradução fique literal aquilo que você leu, sem escrever com propriedade, sem se apropriar da informação, sem contextualizar. Isso também influencia na avaliação da sua resposta. Lembra quando eu falei, até as letras, até a sua letra na hora da prova, a ortografia, a maneira como você escreve as palavras, a pontuação, onde você coloca a vírgula, tudo isso também é considerado numa prova de proficiência. E uma dica que eu acho que de todas essas aulas que nós tivemos é a dica mais importante, é que quando você for responder e responder em língua portuguesa, não esqueça de respeitar as regras da língua portuguesa e recuperar na sua resposta o que foi perguntado.
esse é um ótimo caminho para você começar a sua resposta. Então, nessa prova aqui, vocês viram um primeiro texto, e aí para cada área, como eu expliquei no início do curso também, dependendo da linha de pesquisa, eles escolhem um texto da área. Por exemplo, aquele anterior era da área de Ciências Sociais. Esse daqui já é da área de Linguística, Letras e Artes, mas segue o mesmo caminho. Você tem um texto que não é pequeno, adaptado de uma revista científica, você tem 5 perguntas analítico-discursivas e depois você tem as respostas, o gabarito, né? Aqui da área de exatas, você também vai ter um texto científico. Observa que esse daqui é destacado de uma revista, né? Foi adaptado também de uma revista que pode ser consultada online, mas todos eles têm o mesmo perfil e as mesmas características. Então, considerando essas 3 provas, eu sei que o tempo do vídeo não pode ser muito longo, infelizmente nós não poderemos fazer a leitura atenta de todos esses textos e depois as correções, mas esse material todo vai ficar disponível na plataforma de cursos. Obviamente, todos vocês que estão fazendo o curso de francês instrumental podem baixar esses arquivos, podem tentar fazer algum exercício de tradução, e se precisarem de apoio, novamente eu encerro apresentando o meu e-mail institucional, marianaalves@unifap.br, e me colocando sempre à disposição para ajudar a todos nesse processo, que é o processo de avaliação em proficiência em língua estrangeira. Eu espero ter ajudado, nem que seja um pouco, ou pelo menos assim provocado todos os participantes desse curso a buscarem o francês como uma língua estrangeira. Então, muito obrigada e boa sorte nas provas!